comportamentos de ansiedade e destrutivos, normalmente é sempre o animal a tentar comunicar qualquer coisa que não está bem. Por exemplo, quando há uma mudança na rotina do animal, quando entra uma pessoa, quando sai uma pessoa, quando nasce um bebê, quando entra outro cão em casa, quando às vezes basta mudar a alimentação do animal para vermos comportamentos já muito dispares do normal. É uma coisa que pergunto sempre: aconteceu alguma coisa ultimamente na rotina dele? Normalmente o dono nunca associa. Wally, anda cá. Volta só a cheirar. Normalmente o dono nunca associa a uma coisa muito grave, uma alteração muito grave. Quando eu penso, não, esperte, provavelmente é uma mudança grave porque ele está a manifestar-se. Está a dizer que está-lhe a tentar explicar ou está-lhe a tentar mostrar que para ele alterou-se alguma coisa. Portanto, ele tem este comportamento porque alguma coisa se alterou. E quais é que são os principais erros ou as principais razões que levam a reações por parte dos cães que os donos cometem? Na maioria dos casos não é, Oli? Excesso de atenção. Excesso de atenção. O que é que isso faz? Mimo a mais. Mimo, muito mimo. Já se foi embora. Muito mimo. Muito mimo. Quando eu digo mimo e atenção para os cães é só isto. Basta olhar. O contacto visual para o animal é altamente ativante. É uma forma de ele se ativar e de procurar em nós o que é que resulta para chamar a atenção. O Oli, por exemplo, é saltar para cima, é procurar atenção com as patas. Outros cães é vir cheirar-nos intensivamente. Portanto, o excesso de atenção... O excesso de atenção normalmente é um bom sinal. O excesso de atenção tem sido uma das minhas maiores lutas nesta profissão. É dizer às pessoas para começar a reduzir o nível de atenção que dão ao animal. Mas que tipo de atenção? Estás sempre a chamá-los? O carinho? A atenção o animal está a pedir atenção. Ele sabe que se me saltar para cima tem a minha atenção. Se eu ignorar essa chamada de atenção e dar atenção no segundo a seguir em que ele para, já estou a reverter o comportamento dele. Já estou a tentar fazer com que ele me peça menos atenção. Oli, onde é que vais? Eu vi pessoas novas, é por isso. Onde é que vais? O estúdio está sem encher. Onde é que vais? Pois é. Ele está a pensar, eu quero fazer novos amigos. Não podes, tens Quer de mais ficar atenção. aqui. Ele está a querer mais Tentar atenção. reverter a sua posição. Muito bem. Isso, muito volta bem. atrás, marcha atrás. Portanto, E o ensinar a sentar? Sim, é fácil. É para fácil? mim é fácil. E ensinar-vos a sentar também é fácil. Eu normalmente gosto de utilizar comida, a ração que o animal normalmente já come. A boa manipulação que se pode comer. Sim. Eu normalmente gosto de utilizar a ração que eles comem diariamente para não provocar distúrbios a nível da flora intestinal. Peço sempre ao dono que me dê um pouco da ração que o animal já está habituado a comer e treino com essa ração. Recompenso com ração. Mas há animais que não se recompensam com comida, por exemplo. Eu tive um animal que só se recompensava com o olhar. Sério, só olhar? Primeiro que eu descobrisse que ele se ativava só com o olhar, porque era um cão que era muito ignorado, era muito negligenciado, estava sempre numa garagem, e quando mudou de donos... Senta. Quando mudou de donos, essa foi uma das grandes lutas, foi perceber como é que o animal se interessava pelos donos, como é que ele conseguia brincar. E realmente foi muito através do olhar e de puxá-lo, ativá-lo com o olhar, dar-lhe a recompensa através do olhar. Há animais que se recompensam com um brinquedo, com uma peça de fruta, com uma festa, só com uma palavra. Há vários tipos de recompensas. E quais é que são aqueles animais que normalmente as pessoas dizem isso é impossível de lidar, ou porque é muito violento, ou porque assim... Quais é que são as razões ou o que é que se pode fazer, trabalhar com o quê para mudar? Quando um animal é muito agressivo, Sim. Normalmente já tem um historial de maus tratos, ou de abandono, ou teve um dono que promoveu essa agressividade. Pois eles acham que é correto. Sim, há pessoas que ainda trabalham com métodos antigos de agressividade e do reforço negativo, que para mim é bater, é agredir o animal. Quando há um historial de agressividade, seja para com os cães, seja para com pessoas,
eu pergunto sempre o que é que se passou lá atrás. Sabem o percurso do animal, sabem o que é que aconteceu, sabem se foi agredido, se foi maltratado. Portanto, há uma série de questões que temos que colocar para conseguir avaliar a melhor forma como podemos ajudar. Porque se me disser, ele é agressivo desde pequeno, eu digo, mas quando era pequeno o que é que aconteceu? Ele caiu, vocês bateram-lhe, alguém de fora lhe bateu, alguma criança lhe bateu. Tive também alguns casos em que os cães tornaram-se adultos e de repente deixaram de gostar de crianças. Começaram a não conseguir tolerar crianças. E eu perguntei, houve alguma criança que se introduziu no espaço do animal, que foi abusivo com o animal? Sim, a criança andava sempre em cima dele, puxava-lhe as orelhas, puxava-lhe o pelo. Mas há situações é que as crianças têm essa maneira de brincar com o animal e o animal até permite e gosta da criança. Por que é que isso acontece? Porque depende muito da brincadeira da criança. Eu lembro, por exemplo, com o Wally, uma das crianças que vive com ele era muito, não digo intrusivo, mas era muito excessivo na brincadeira. E não entendia que o Wally não brincava dessa maneira. Quando a criança queria brincar ainda mais, o Wally começava a tentar morder, para parar. E a criança não entendia. Dizia que o Wally lhe mordia, não gostava do Wally, que o Wally estava sempre a morder, quando era a própria criança que precisava de entender que o Wally brinca com a boca, brinca com as patas e quando realmente chega ao limite dele, é a forma que ele tem de se expressar e dizer, olha, chega, Wally. Deita, 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 deita cá. É a forma que ele tem de nos dizer, olha, a brincadeira para mim já chega. Normalmente com as crianças há sempre que ter algum cuidado quando se explica como manobrar o animal, como ir à rua, como brincar, principalmente como brincar. Não lhe tocar quando ele está a dormir, não lhe tocar quando ele está a comer, ou tocar mas acompanhado sempre por um adulto, sempre com supervisão. Portanto, com as crianças é sempre necessário ter um tato mais... É uma pessoa As nova. pessoas, é normal. Quais é que foram assim os casos... Quais é que foram os casos mais complicados que já teve que lidar? Wally. Da cá. Wally, deita aqui no tapete cor-de-rosa do programa. É o tapete chique, ele gostou do tapete Deita. cor-de-rosa. Ele está a aprender. Deita. Wally. É isso que faz, vai assim a olho. Não tenho Animais. Quer dizer, tenho tartarugas. Pois assim, não precisa de muito treino. Não. Não precisa de muito treino. Não percebi a pergunta, desculpe. Dá para perguntar quais é que foram os casos mais complicados que teve que lidar? Foi o Balu, que foi um Terra Nova, que tinha um problema, hoje em dia já não tem, que eu continuo a acompanhar, tinha um problema de ansiedade de separação bastante grave. O dono, quando saía, o animal ficava a babar, a babar, a babar à porta de casa e o dono já sabia que quando chegava à casa tinha que ligar ao veterinário para trazer um saco de soro, porque o animal já estava sério? completamente desfalecido. Mas isso acontecia porquê? Devido ao comportamento do dono. Atenção também. Sim, a forma como se despedia do animal, a forma como recebia. Era tipo assim? Era um bocadinho pior, era um bocadinho sério? pior. Sim, Ele sim. chorava mesmo? Ele despedia-se bastante do cão, dava-lhe muitos beijinhos, dava-lhe muitos cumprimentos. Quando chegava a casa, não o fazia porque o animal já estava desfalecido, mas tinha um comportamento tão excessivo à saída que o animal ficava muito ansioso. Pensava que era o fim. Sim, quase sempre, sim. Ele... Imagina se eu te disse todos os dias, tipo, adeus, Cláudia, adeus, adeus. Assim, opa, valeu Deus. Exatamente, não gostaria, não é? Não gosta. Eu dava-lhe logo um chapadão. Muito obrigada, já quase dás. Com os animais não é muito diferente. Olha, há aquele filme que é uma história verídica daquele cão. Wachi. Wachi, sim. tão lindo. Isso é muito triste, não é essas triste. coisas. Não, mas é havia a forma outro- como os animais reagem. Como é que chamava o outro? Há também outro filme que acho que é muito famoso. Ai pá, que é com a Jennifer Aniston. Como é que ele se chamava? o Sim, Marley. Mia, Marley. exatamente. Marley Marley e e eu. sim. Também Esse nunca era um vi, porque labrador. não vale a pena. Esse era um labrador, sim. Esse fez parte de uma família. E agora há um filme mais interessante que é A Dog's Purpose, Acho que é um cão que reencarna em várias raças. É sempre a mesma personalidade de cão, mas depois vai reencarnando ao longo da vida em vários tipos de cães. Chega a ser um cão de serviço, chega a ser um chihuahua de exposição, portanto estou a entretê-lo. Desculpa. A comida entretém toda a gente, não somos só nós. Portanto, esse filme também é muito interessante e também explica um pouco o que os cães passam na nossa mão.
Então, e voltando à história desse cão que babava-se que babava-se bastante, todo, Sim, sim. o Balu. qual foi então o... Foi cerca quase de 6 meses a treinar o dono e o cão. Nós deixávamos uma câmara, eu utilizo muito câmaras para filmar o animal quando fica sozinho, no caso de ansiedade de separação, para saber o que é que o animal O faz. cão ficava à porta, Ficava à só porta, babar. sim, a tempo babar, todo. a babar, Ai, tanto ansioso do nível de ansiedade tão grande Como é que que ele ia tinha. de férias, o dono? Levava sempre o animal. Não Levava é que sempre o seja animal mal, mas com às ele. vezes há pessoas que deixam de ir de férias, deixam de fazer certas coisas por causa do animal. Sim, isso existe, sim. É uma realidade ainda Mas hoje em muito dia já comum. o tens para quem? Já há montes de serviços há para tal? bastante. Sim. Pronto, o senhor precisou de, não digo uma lavagem cerebral, mas de uma reeducação comportamental a nível de tratamento do animal, para conseguir reverter E lá está, deu o dono mais trabalho do que o próprio animal. muito mais. Muito mais. Se ele me tiver a ouvir, eu peço desculpa, mas realmente ele Temos não, de mas a Se pessoa falar quiser sobre ligar os a dizer como é que testemunhos. correu e se melhorou e como é que melhorou. Sim. Hoje em dia o Balu já está totalmente recuperado. O dono efetivamente mudou muitos dos seus comportamentos, mesmo em casa, passou a ignorar mais o cão, a dar-lhe atenção quando ele queria e não quando o animal pedia. Para vocês verem, o Balu ainda não tinha 1 ano e tinha uma queda de pelo, tinha peladas já. Portanto, ele Mas foi por causa da ansiedade. por causa da ansiedade, por causa da falta de hidratação e já estava quase a morrer. Com a falência dos rins por causa de... Mas isto tudo começou com o dono, ou seja, não era uma predisposição do cão, foi mesmo o que o dono sempre Sim, fez com ele. foi muito alimentado pelo dono. Ele podia já ter uma personalidade nervosa, mas Terra Nova não suscita para tal. Se fosse um cão de uma raça mais pequena, talvez fosse mais propenso a ser mais ansioso, mas não. Naquele caso em específico, era muito alimentado pelo dono em questão. Pronto, este foi o caso mais grave que tive até hoje. E depende, a raça influencia, eu sei que sim, mas já ouvi dizer, estava agora a referir, mas a raça influencia o comportamento e a personalidade do cão. Em alguns casos, sim. Por exemplo, no caso do Oli, um bulldog francês, já é o meu 4º bulldog francês que ensino, sendo ele o primeiro. Esta raça tem alguma teimosia, mas são muito inteligentes. Para mim, todos os cães são inteligentes. No caso em particular do bulldog francês, tem alguma teimosia. Os beagles, por exemplo, que são um cão com faro espetacular, distraem-se bastante com o nariz. Portanto, para treinar é um cão que tem alguma particularidade a nível do nariz, precisa insistir mais com o nariz e fazer mais busca com o nariz. Um pastor alemão, depende dos casos, já tive alguns nervosos, com uma personalidade mais nervosa, tive outros mais ansiosos, portanto, depende muito. Eu acho que depende mais do ambiente em que o animal vive e do dono em si, do que propriamente da raça. Nem as idades têm... As idades, sim, as idades influenciam. Quando é um cachorro, o espasmo de atenção é muito curto. Exatamente, é muito curto. Há animais que amadurecem mais rapidamente, os portes gigantes, animais de porte gigante, como o Terra Nova, por exemplo, amadurecem mais rapidamente. Há personalidades de cães, por exemplo, o Border Collie, há exceções. Eu não estou a dizer que todos os Border Collies são assim, não me interpretem mal. Nem que todos os bulldogs franceses são assim como o Oli calminhos, como estão a ver aqui. Sim. E com milões. Muito assustou-se. Ficou todo lá malminho. Portanto, qualquer raça, em qualquer raça há exceções. Sendo também que nos rafeiros também temos várias exceções. Os rafeiros é sempre um misto, nunca sabemos o que é que nos vai calhar. Mas os meus melhores alunos foram rafeiros. Desculpa lá, Wally, Não leves a mal? Não leves a mal. Mas os meus melhores alunos, mais inteligentes e mais propensos para aprender, foram quase todos rafeiros. Embora não diminuindo os outros, obviamente foram todos excelentes. O Wally ainda estava, para mim, está bastante bem ensinado. Mas pronto, varia sempre muito. Claro que quando são cachorros, o treino é diferente e também o espasmo de atenção é mais pequeno. Quando são adultos, também, mas depende mais da personalidade do cão do que propriamente da raça em si.